de assumirmos o púlpito e trazermos a palavra para os irmãos. Mas a mensagem, ela é maior que o pregador. E isso deve ficar na minha cabeça e na cabeça de vocês. A mensagem é maior que o próprio pregador. E quem fala é o Espírito de Deus, que assim possamos nós, neste momento de meditação, acompanhar um momento de reflexão que nós podemos preparar para esta noite e compartilhar com os irmãos. Eu comento que a parte, esse texto, ou o que nós vamos falar aqui, estava programado para eu falar pela manhã na escola no ICAL, dentro de uma estrutura de aula. Mas nós precisamos fazer uma troca, o Alexandre assumiu amanhã, que ele já tinha pregado domingo, e aí nós trabalhamos nesse texto para deixar uma forma mais fluida, para que pudéssemos nós, nesta noite, saber que onde Cristo é Senhor, nada permanece igual. Onde Cristo é Senhor, nada permanece igual. Nós temos dois textos que nós utilizaremos para trabalhar na introdução, e no decorrer da palavra nós também usaremos alguns textos para melhor entendimento daquilo que nós queremos e vamos passar nessa noite. Antes, porém, vamos orar. Pai, a Tua palavra neste momento, ó Pai, ela durante o culto já foi lida, ó Pai, uns textos que nos levaram, Senhor, a Tua presença, ao entendimento daquilo que Tu és, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia. E nesta hora nós paramos aqui para estudarmos, ouvirmos um pouco da Tua palavra, Senhor, na aplicação para as nossas vidas. Ó Deus, de nada adianta falar aqui, se o Teu Espírito não falar por nós. Por isso, ó Pai, nesta hora nos colocamos diante de Ti, para que Tu fales aos nossos corações, que as nossas mentes estejam abertas para ouvir, nosso intelecto, nosso conhecimento, ó Pai, que possamos, ó Pai, nesta hora absorver aquilo que Tu tens preparado para nós, e que Teu Espírito, Senhor, fale, em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, só o verso 5. Atos 9, verso 5, trecho que nós conhecemos a história de Saulo, a conversão de Saulo, posteriormente chamado de Paulo. Saulo, verso 5, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. E Gálatas, capítulo 2, verso 20. Que diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ao longo da história bíblica da igreja, Deus tem levantado homens e mulheres cuja vida foi completamente transformada quando Jesus Cristo deixou de apenas ser um nome conhecido e passou a ser de fato o Senhor de tudo. E um desses exemplos, irmãos, marcantes é do apóstolo Paulo. Nós conhecemos a história dele aqui no livro de Atos, e também no decorrer das cartas, das várias cartas que ele escreveu, e do relato de Lucas lá no próprio livro de Atos. Nós conhecemos um pouco da história. E um desses exemplos marcantes, né, é quando ele
ali chamado Saulo de Tarso, ele que tinha uma religião, era zeloso por ela, procurava cumprir a lei, mas ele não tinha submissão a Cristo, ele não o conhecia. Ele conhecia a lei, mas ainda não havia se rendido ao Senhor da graça. Pelo contrário, ele perseguia aqueles que pecavam. No caminho de Damasco, porém, a sua história muda radicalmente. Ao ser confrontado pela presença gloriosa de Jesus, Paulo cai por terra e faz uma pergunta que revela o início de uma nova vida. Quem és tu, Senhor? Essa pergunta não é apenas de curiosidade, é uma declaração de entrega. Ali, pela resposta recebida, Paulo reconhece que sua vida não lhe pertencia mais. A sua alma, a sua mente, o seu corpo, os seus projetos, o seu futuro, agora estavam sob o senhorio de Cristo. A partir desse encontro, Paulo passa a viver de tal maneira que ele pode afirmar: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo se torna o centro de tudo. Suas decisões, suas palavras, seus relacionamentos, seu ministério e até seus sofrimentos passam a ser vividos para a glória de Deus. Irmãos, isso nos ensina que o cristianismo não é apenas uma mudança de comportamento externo. Ele mudou o que ele fazia. Mas é uma transformação no coração, é uma transformação profunda, que alcança todas as áreas da nossa vida. É exatamente sobre isso que nós queremos refletir nessa mensagem. O senhorio de Cristo sobre toda a nossa vida. Quando Jesus é Senhor da alma, quando Jesus é Senhor do corpo, quando Jesus é Senhor da mente, da casa, da igreja e de todas as coisas, nossa fé deixa de ser apenas um discurso e se torna um testemunho vivo. A Escritura nos revela que Cristo não deseja ocupar apenas um espaço em nossa religiosidade, mas em todo o nosso ser. Quando Cristo governa cada área da nossa vida, experimentamos transformação, equilíbrio espiritual e testemunho fiel em meio a um mundo marcado pelo pecado. É transformação, é mudança de vida. É isso que deve acontecer naquele que reconhece Jesus como o seu Senhor. Uma mudança, uma transformação completa. Uma vida centrada em Cristo é uma vida alinhada à vontade de Deus e comprometida com o seu reino. O reino não é mais esse mundo, é o reino dos céus. Vivemos aqui, estamos aqui, mas não pertencemos a ele. O reino é outro e temos um Senhor nesse reino. Não são os senhores do mundo, mas Jesus Cristo é o Senhor. E o que nós também queremos apontar, e vamos apontar aqui, é como que a nossa vida, ela se transforma. Ou melhor, quais são os alvos de transformação da nossa vida. Quando de fato nós entendemos plenamente que Jesus é o centro dela. Onde Cristo é Senhor, nada permanece igual. Se você rapidamente parar, ou depois, lá no seu momento devocional, ou algum momento parar, quando você se converteu, o que Cristo fez na sua vida? O que Ele transformou? O que Ele mudou? O que falta mudar? E o que precisa de fato ser transformado para que eu possa
afirmar que logo não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Uma primeira área da nossa vida, onde há transformação, onde precisa ser transformada, é a nossa alma. É ali que Cristo precisa ser o Senhor da alma, da nossa vida, da nossa existência. Romanos 10, 9 a 13, vamos dar uma olhadinha. Romanos 10, 9 a 13. Que diz assim: se com tua boca você confessar Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O primeiro e fundamental passo da vida cristã é reconhecer o senhorio de Cristo sobre a alma, sobre a sua vida, se entregando a Ele não apenas com palavras, mas com todo o nosso interior. A salvação, irmãos, não se limita a uma experiência emocional ou um momento isolado, mas ela precisa produzir uma fé genuína em nós, um arrependimento sincero e uma entrega consciente à autoridade de Jesus. O simples fato de eu levantar a mão no apelo e depois não me importar mais, estou garantido, carimbei, então, não é mudança. Ela precisa provocar algo. Ela gera emoção. Cada um tem uma experiência diferente de conversão. Uns têm, de fato, uma emoção, né? Vai a lágrimas. Outros é um processo que vem acontecendo, até um dado momento ele reconhece e em seu coração ele confessa Jesus, ali num lugar, num local, sozinho, mas não, sem olhar a forma como acontece, ambos, ou qualquer um de nós, essa mudança, o aceitar, o entender que Jesus é Senhor, ela deve provocar mudanças no decorrer da nossa vida. Essa fé verdadeira se expressa, como nós falamos, internamente, quanto externamente, por meio de uma confissão pública com os lábios. Então, eu declaro, nós, dentro da nossa doutrina, né, dentro da forma como nós caminhamos na igreja, nós temos a pública profissão de fé. A pessoa até já tenha aceitado Jesus, mas ela vem à frente da igreja e declara perante a igreja que aceitou Jesus como seu Salvador. Então foi uma declaração com os lábios, né? Ou ela, quando aceita, ela também comunica a outro, aquele que o levou o Evangelho. Mas o que nós precisamos é que essa declaração com os lábios nos leve a uma vida de testemunho dessa decisão. Então os atos, a forma de nós caminharmos, vai autenticando aquela nossa decisão. Confessar Jesus como Senhor implica a cada um de nós assumir um compromisso diário de obediência. Compromisso diário. Não é um compromisso dominical, mas é um compromisso diário. E implica em assumir, ou nessa obediência melhor, né, assumindo esse compromisso, permite que ele governe
a nossa vida, nossos pensamentos, nosso sentimento, nossa decisão. Assim, a salvação vai se revelando como um processo vivo e transformador. Começa no coração e se manifesta na caminhada contínua com Cristo. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. A transformação em nossa caminhada, em nossa vida, ela deve revelar àqueles que estão à nossa volta que nós somos alguém que tem algo diferente, algo que aconteceu em nós e que está nos moldando, nos levando a uma nova vida. Na conversão, para fechar esse tópico, na conversão, reconhecer Jesus como Senhor implica em abandonar a autossuficiência e confirmar plenamente na sua obra redentora. Na vivência diária, e quando estamos nas decisões difíceis, ou em cada decisão, ou cada ação que precisamos fazer, é perguntar: isso glorifica a Deus? Ou o que Jesus faria neste momento? O que Jesus faria? Tem um livro, Em Seus Passos, que faria Jesus. É um best-seller cristão. E ele, nessa narrativa que o autor faz de uma igreja em que alguém levantou e falou: olha, nós podemos fazer desta forma como estivermos. Estou dando um panorama bem rápido, né? Nós temos que questionar. E Jesus, o que faria com isso? Então, irmãos, esse é um procedimento que até é salutar e é enriquecedor para nós. Quando você estiver em alguma determinada situação, lembre-se disso: Jesus, o que ele faria? O que ele faria? E a própria confissão pública demonstrando que Jesus é o Senhor, como nós falamos. Invocar o nome do Senhor em oração, dependência e fé produz restauração e também nos dá uma segurança espiritual. Cristo é o Senhor do nosso corpo. Romanos 12:1. O que diz lá, bem conhecido? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo nos ensina que o verdadeiro culto não se restringe ao templo, nem se limita a momentos específicos de adoração coletiva, mas se manifesta de forma contínua na entrega do corpo como sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. Não é só no momento que nós estamos adorando a Deus, mas é muito mais na nossa vida cotidiana. Essa entrega diz respeito à vida prática do cristão, na qual as nossas atitudes, as nossas escolhas, o comportamento, ele vai demonstrar que nós temos a devoção ao nosso Senhor, o nosso reconhecimento como Ele sendo o centro da nossa vida. Diferente dos sacrifícios mortos ali que no Antigo Testamento eram oferecidos, o sacrifício vivo exige disposição constante, a cada momento, renúncia diária, compromisso com a santidade. Cada um tem a sua caminhada e sabe das suas dificuldades, sabe onde o calo pega, né? Usando essa expressão, sabe onde a dor dói, onde está ali, e sabe das dificuldades que você tem. Lá você tem a consciência dessas coisas, mas quando você percebe, eu não estou dentro daquilo que o Senhor tem proposto para mim. Então, é algo que é contínuo, na dependência sempre do Senhor. Consagrar o corpo a Deus significa submeter todos os nossos sentidos
todas as nossas forças, todas as nossas habilidades ao governo de Cristo, permitindo que Ele dirija nossas ações. A caminhada não é fácil, irmãos. Não é fácil. Quando eu estava escrevendo, lendo esse texto, buscando alguns textos, eu pensei muito na minha vida, na minha caminhada. E há muito que preciso, né, melhor, fazer para estar mais assim, próximo do Senhor. Consagrar, ou melhor, assim que nossa vida é dessa forma vivida, né, nesses sentidos, o nosso culto verdadeiro acontece. O nosso culto verdadeiro acontece quando nós caminhamos com Ele. Aqui é o nosso momento de celebração comunitária, mas temos o nosso culto também a cada momento, ali com as nossas atitudes, com o nosso caminhar, com a nossa vida. Esse é o culto racional. É algo que você sabe o que está fazendo. Não é algo emotivo, mas como diz aqui no verso que nós lemos, é o culto racional. Quais são as aplicações práticas? Se olharmos para o nosso corpo, vamos dar aqui o exemplo. Os ouvidos devem estar rejeitando aquilo que não é bom. E os ouvidos têm que se abrir à palavra de Deus. Os olhos atentos à dor, à necessidade do próximo. Um olhar sem julgamento, mas um olhar de acolhimento. A boca que fala palavras que edifiquem, que consolem, que anunciem a verdade. As mãos que servem com amor, estendendo aquele que precisa, sem discriminação. E pés que caminham na justiça de Deus. Quando o corpo está sob o senhorio de Cristo, nossas atitudes se tornam instrumentos da graça dele. Viver assim é perguntar em cada situação: isso reflete a vontade de Deus? Quando eu falo, o que eu estou ouvindo, quando eu estou observando, quando eu estou falando, quando eu estou usando minhas mãos e meus pés, é rejeitar o que não edifica, é agir com misericórdia, falar o que constrói e caminhar firmemente nos caminhos da justiça, nos caminhos de Deus. Terceiro, Cristo é o Senhor do nosso intelecto, da nossa cabeça aqui, da nossa mente. Romanos 12 ainda, verso 2. E não vivam conforme os padrões do mundo, mas deixem que Deus nos transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente humana, irmãos, precisa ser constantemente renovada, pois o pecado distorce pensamentos, valores e escolhas. Eu estava lendo aqui, eu lembrei de algo que quem tem computador, notebook, e se tiver algum aplicativo ali para cuidar do sistema, vira e mexe, ele aponta: você está com tantos gigas de lixo. Alguns usam essa expressão de lixo nos seus arquivos. Aí ele lista lá, é arquivo quebrado, é link quebrado, é registro que não está se comunicando, é algo que você apagou e ficou um pedacinho, que sempre fica, né? E ele fala: você quer que eu limpe? Aí você, ok, pode limpar. Você dá um clique, ele vai lá, varre todos os seus arquivos e limpa e fala: olha, eu joguei tantos gigas fora e te dei mais espaço. Em outras palavras, é isso que acontece. Na vida cristã também assim. Irmãos, nós deixamos penetrar tantas coisas na nossa cabeça que é preciso esvaziá-la. É preciso deixar fluir. E como que se esvazia? Confessando aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus. É colocando aquilo que é bom e salutar e saudável com a palavra de Deus. É ela que vai estar ali moldando, mudando
o nosso pensamento. A nossa mente se alimenta por tudo aquilo que permitimos entrar em nossos pensamentos e emoções. Assim como o corpo precisa de alimento saudável para viver bem, a mente também é moldada para o bem ou para o mal, pelas fontes que escolhemos consumir. As práticas. Buscar discernimento bíblico antes de tomar decisões importantes. Usar conhecimento e habilidades para servir o reino. E também rejeitar aquilo que o mundo coloca à frente de nós. Todos os dias nós estamos estamos alimentando a nossa mente. A questão não é se a alimentamos, mas o que a temos nutrido, o que nós estamos dando de alimento para ela. Uma mente renovada não surge por acaso, mas ela é resultado de escolhas diárias conscientes e espirituais. Quando permitimos que a palavra de Deus, como eu falei, a oração, o espírito, a unção, a ação melhor, tenham prioridade, nossa mente é transformada, nossos valores são realinhados e alinhados com Jesus, e nossas decisões passam a refletir a sua vontade. Uma mente submetida a Cristo, tendo Cristo como centro, aprende a discernir e praticar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, irmãos, precisamos de uma renovação contínua, conforme o chamado divino. Quando a mente é governada por Cristo, a tecnologia, as redes sociais e até as boas ideias deixam de ser instrumentos de distorção e passam a ser usadas com sabedoria. Então, aquilo que você... isso pode ser usado para o reino, né? Dá discernimento para nós. Uma outra área que o Senhor atua quando Ele está no centro é a família. Os textos que nós temos é lá de Efésios, capítulo 5, 22 a 33, e também os 6, 1 a 9. Nós não vamos ler todo esse capítulo, mas ali fala do lar, que é um reflexo também do relacionamento de Cristo e a igreja, revelando ao mundo o amor, a graça, o compromisso que existe nesta aliança espiritual. No ambiente familiar, o casamento não é apenas uma expressão de amor sacrificial, fiel e redentor de Cristo, que doa pela igreja. Da mesma forma, irmãos, a criação dos filhos, ela deve acontecer dentro de um contexto de cuidado, de ensino, de exemplo, de valores cristãos que são transmitidos não só pelas palavras, mas muito mais pelas atitudes diárias que nós pais passamos aos nossos filhos. Quando Cristo é o Senhor da casa, o lar se transforma num espaço de acolhimento, crescimento espiritual e também de testemunho, onde cada um dos membros ali aprende a viver a fé de forma prática e transformadora. Quando Cristo governa a família, ele se torna um ambiente de paz, testemunho e formação espiritual. Mais um outro ponto, Cristo é o Senhor da igreja. Lá em Efésios 1, capítulo 1, 22, 23, diz o seguinte: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nos dias de hoje, vivemos em um cenário marcado pelo personalismo, pela supervalorização de líderes carismáticos. E, por vezes, a instituição excessiva, ela afeta a fé.
torna-se cada vez mais necessário reafirmar uma verdade bíblica que é fundamental e que nós conhecemos muito bem. A igreja não pertence a líderes humanos, denominações ou estruturas, mas ela pertence a quem? A Cristo, que é o seu cabeça. A igreja é de Jesus. Em muitos contextos, corre-se o risco de confundir ministério com propriedade, influência com autoridade espiritual e sucesso numérico como fidelidade ao Evangelho. Isso nós temos visto, infelizmente, muito dentro do nosso contexto evangélico, né? E vira e mexe algumas igrejas em que o ministério é familiar, há brigas pelo poder. Quem é o sucessor? Quem vai assumir? Então, infelizmente, até coisas absurdas, né, que recentemente aí na mídia aconteceu. Então, assim, vira e mexe. Alguém assume a propriedade da igreja, ou de ministério, ele se torna ali o líder principal. Mas esquece que quem é o Senhor da igreja é Cristo. A igreja de Cristo, porque ela foi comprada por alto preço. Não pelo esforço humano, mas pelo seu sangue. Quando essa verdade é esquecida, irmãos, surgem divisões, disputas por poder, como falei, e um enfraquecimento do testemunho cristão. Infelizmente, hoje, com as informações ali disseminadas pela internet, pela TV, enfim, alguma situação que acontece acaba dando um mau testemunho. Reconhecer que a igreja de Cristo é dele nos chama à humildade, à unidade e à submissão à sua palavra. Mas do que preservar nomes, cargos, tradição, a igreja é chamada a preservar a centralidade de Cristo. A doutrina ali que é instituída, né, a prática das tradições, ela nunca é maior que Cristo. E nós, que somos líderes aqui, devemos estar atentos para que tais coisas não aconteçam, e mesmo cada um de nós também. O que vale mais é a palavra do que aquilo que o homem escreveu ali dentro das suas ideias, das suas diversas e variadas teologias. A igreja é o seu corpo. Em tempos de personalismo, irmãos, isso nós queremos enfatizar, e disputas, nós temos que reafirmar que Jesus Cristo é o Senhor da igreja. E que a unidade de Cristo promove crescimento saudável. Ela dá maturidade e ela é testemunha perante o mundo. Uma igreja submissa ao senhorio de Cristo vive para glorificar a Deus e servir ao mundo. Cristo, irmãos, é o Senhor de todos. E aqui, nosso último ponto, lá em Apocalipse 19, 9 a 16, esse texto culmina ou revelando o Cristo glorificado, soberano e vitorioso sobre todas as coisas. Aquele que foi humilhado, crucificado e rejeitado pelos homens é agora apresentado como o Cordeiro que venceu, revestido de glória, poder e autoridade eterna. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, acima de todo o governo, poder, toda autoridade e domínio, tanto no céu e na terra. E diante dele todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa revelação final não aponta apenas para um evento futuro,
apocalíptico lá, mas ela afirma hoje, que é uma realidade presente ali. Cristo já reina. Nós cremos nisso. O seu senhorio não está limitado à história ou ao fim dos tempos. Mas ela alcança cada área da vida humana e de toda a criação. Irmãos, reconhecer Jesus como Senhor significa submeter-se à sua autoridade, confiar em seu governo justo e viver de maneira obediente à palavra que Ele nos ofereceu, a palavra de Deus. Aqueles que se rendem ao seu senhorio encontram o quê? Esperança, segurança, vitória, pois sabem que Cristo que reina é fiel, verdadeiro e triunfará plenamente sobre todo o mal. Diz lá no verso 16 do capítulo 19 de Apocalipse: em seu manto e sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Verdade final, irmãos. Cristo reina com justiça, julga com verdade e Ele triunfa definitivamente sobre todo o mal. Nada foge ao seu domínio. Concluindo, uma vida cristã edificada sobre o senhorio de Jesus Cristo produz transformação integral. Quando Cristo governa a nossa alma, há salvação. Quando governa o corpo, há santidade. Quando governa a mente, há discernimento. Quando governa a família, há ordem, há amor. E quando governa a igreja, há unidade. Quando governa tudo, há esperança eterna. O resultado é uma fé viva, um testemunho coerente e uma vida que glorifica a Deus em todas as áreas, aguardando com alegria o dia em que o Senhor dos Senhores será plenamente revelado em glória. Amém? Quando ali com Cristo nós reinarmos. 3 questionamentos que nós fazemos e assim nós encerramos. Primeiro deles: se Cristo é o Senhor da sua vida, quem tem governado as suas decisões diárias? Cristo ou a circunstância? Segundo, qual a área da sua vida, alma, mente, corpo, família, relacionamentos, ainda precisa ser rendida plenamente ao senhorio de Cristo? E uma terceira pergunta para refletirmos: o que precisa mudar a partir de hoje para que sua fé deixe de ser apenas confissão e se torne obediência prática ao Senhor Jesus? Que Deus possa nos abençoar e que possamos, pela orientação e do Espírito Santo, compreender esta verdade de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que nele nós vivemos e nele nós confiamos e nele nós caminhamos. Que seja assim para a sua glória, porque onde Cristo é o Senhor, nada deve permanecer igual. Amém?